Olá, meu nome é Vinícius e hoje a gente vai falar sobre A Perigosa Arte de Ser Invisível, de Angelo Sirmis. Nesse livro a gente vai acompanhar a saga de Evan Panos, um garoto de 17 anos, nessa jornada de descoberta da própria sexualidade e também as consequências que isso traz na vida dele. Então, no começo da história, o Evan tá voltando de um acampamento religioso, né, que a família dele obriga ele a ir durante o verão, e ele reencontra um velho amigo, Henry. E ele começa a reparar mais no Henry, né? Ele começa a ver que o Henry ficou mais musculoso, ficou mais bonito, e ele começa a ficar reparando nessas características e começa já com uma fagulha de atração, assim, que ele começa a sentir pelo Henry, mesmo sendo um velho amigo. E o Henry, assim, começa a corresponder, né? Começa também a dar indiretas para o Evan, olhadas e etc. E a gente meio que também vai acompanhar o desenrolar desse romance, assim, desde o começo até ele de fato acontecer. E o grande drama da história acontece no seio familiar, né? Eva é de uma família conservadora, religiosa, né, de origem grega. É principalmente a mãe que é mais uma fanática religiosa. E é dentro do seio familiar que acontece o principal plot do livro, que são as agressões que o Evan sofre da própria mãe. Essas agressões acontecem desde que ele era bem pequeno, né, desde que ele era criança e desde que talvez tenha ficado claro que o Evan seria gay, né? Então o Evan nasceu e cresceu sendo oprimido por essa mãe religiosa, né, essa mãe fanática religiosa, com agressões frequentes, assim, rotineiras, sempre em nome de Deus, para corrigir o filho. E assim, né, ele tem um pai, né, mas o pai, mesmo não participando diretamente das agressões, não serve para nada, né? O pai nessa história é um completo inútil, que depois das agressões que o filho sofre, no máximo vai lá, compra uma rosquinha com ele lá numa loja e finge que nada disso acontece. E que o mundo é perfeito, né? A mãe também tem disso, né? Agride o Evan em partes do corpo que não serão notadas, ou se são, assim, notadas por outras pessoas, falam que foi acidente e etc. Assim, o autor até tenta dar um traço mais profundo para os motivos que levam a mãe a odiar e agredir o Evan, além da homofobia em si e o fanatismo religioso, né? Há uma parte aqui da história que conta um pouco do passado dela, que ela era agredida quando criança lá na família, quando eles estavam na Grécia, né, pelos irmãos mais velhos e sempre sonhou com a família perfeita. Mas mesmo com isso, você só sente nojo de todos os personagens na maioria do tempo. Tirando o Eva e no máximo o romance que ele vai construindo com o Henry, a maioria do resto dos personagens dessa história são desprezíveis. O Evan até tem um amigo chamado Jeremy, que é mais inimigo do que amigo pelas atitudes que ele mesmo toma ao decorrer da história. Porém, no geral, eu esperava um pouco mais do livro. O personagem principal é bom, você tem interesse de acompanhar a saga da vida dele, se ele vai reagir, se como ele vai escapar dessas agressões e do estado de vida que ele se encontra. E até o romance com o Henry é legalzinho de acompanhar, né, eles tem até um mini plot de triângulo amoroso, né, porque o Evan no acampamento religioso acabou beijando outro menino, e esse menino que ele beijou no acampamento vai lá fazer uma visita para ele lá na casa dele, aí gera umas cenas de ciúmes. Até essa parte assim é bem assim legalzinho de acompanhar assim, mas nada demais. Porém, no geral, eu achei o livro um pouco monótono. Tem lá os pontos incômodos, assim, de ler as agressões que o Evan sofre da mãe. Eu acho que um dos pontos altos da história é uma sequência final, né? Que basicamente tudo o que está acontecendo sendo jogado no ventilador para todo mundo saber, de uma maneira mais traumática possível, sendo gravado. Então todo mundo fica ciente da sexualidade do Evan, do romance com Henry, das agressões que ele sofre, então da maneira mais traumática possível. Eu não vou dar mais detalhes nesse momento, para quem se interessa a ler não tenha um tanto spoiler assim, mas é uma cena bem pesada até, eu achei um pouco pesada. Mas em relação a outros personagens, e basicamente a quase todos, eu não consegui me cativar por eles. Faltou um desenvolvimento melhor, uma profundidade melhor e até a interação com a história principal melhor assim para ser desenvolvida. Até o encerramento eu achei bem fraco, né? E desculpa, eu vou ter que dar spoiler nesse momento, então quem quiser pode parar de ver o vídeo agora, mas vamos lá. Eu não gostei muito que o final da mãe ficou muito vago. Não acontece nada com ela, não acontece nenhuma, vamos dizer, punição, ela não sofre nada, nenhuma consequência pelas atitudes dela durante todo o livro. E também outros personagens aqui que são desprezíveis também, não.
não acontece nada demais com ele, não tem, tudo segue a vida e não fica claro quais são as consequências que eles sofreram. No máximo tem uma cena assim na reta final do diretor da escola se desculpando pelo Evan, pelos acontecimentos, pelo bullying que ele sofria. E o lado bom do final é que pelo menos o Evan conseguiu ser do lar abusivo e tá reconstruindo a sua vida ao lado do Henry. Eu, um pouco antes de começar a fazer esse vídeo, eu acabei entrando no site do Angelo Sirmis, né, o autor do livro, e lá tem uma parte que diz que essa é uma história inspirada na infância dele, que tem descendência grega, né, mas não fica claro se isso é inspirada pelo que o autor viveu e sofreu ou inspirada por algo que ele presenciou acontecendo com terceiros. E como vocês podem notar, é um livro que pode gerar gatilhos, então leia no momento que você considerar correto e adequado. Para quem procura um livro de história fofa envolvendo romance LGBT, sem grandes sofrimentos, sem grandes sofrimentos, apenas uma água com açúcar comum, só que com dois homens, recomendo e muito O Homem Guy, do Mikhail Barakiva. E lá você encontrará algo bem leve, bem gostosinho de se ler, sem cenas pesadas que a gente encontra aqui na Perigosa Arte de Ser Invisível. E para encerrar o vídeo, A Perigosa Arte de Ser Invisível não chega a ser um livro ruim. Só que eu esperava mais, e querendo ou não, o livro podia ter entregado mais porque a escrita do autor é boa. Então, com certeza, potencial ele tem. Para quem ficou curioso, eu vou deixar o link de A Perigosa Arte de Ser Invisível e também de O Homem Gaia aqui na descrição para vocês procurarem ver se vocês se interessam pela história. Agradeço quem assistiu até aqui. Até!